Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa estar presente em nossas vidas. Rogamos a Ti, Senhor, que nos abençoe nesse instante, nos fortaleça, nos ilumine, para que possamos aproveitar esses momentos para a reflexão, para a mudança, para sensibilizarmos nossos corações, buscando a nossa renovação íntima, Senhor. Abençoe todos aqueles que compartilham conosco desse momento de estudo, tanto encarnados quanto aqueles que já estão no plano espiritual. Abençoe nossos lares, que possam todos receber a sua assistência, a sua ajuda, a sua proteção. E que a sua paz permaneça em nossos corações, Senhor. Que possamos sempre buscar a paz, uns com os outros. Que assim seja. Então, continuando os nossos estudos do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, hoje nós vamos comentar o capítulo 26, o valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. Então, pelo que ele mostra aqui, esse Filipe que se refere não é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus eram todos eles relativamente novos, né? É um outro Filipe que era um velho pescador ali em Cafarnaum. Então, ele estava, depois que Jesus fez uma explanação belíssima sobre um texto do profeta Isaías, né? Então, o Filipe passou a comentar sobre a diferença entre justos e injustos. E buscando entender melhor como é que é a questão da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Então, a gente vê que Jesus usa muitas vezes os fariseus, né? Em exemplos, em colocações, que eles estão sempre, muitas vezes, questionando Jesus. Mas a questão é que os fariseus professavam uma doutrina daquelas várias seitas que existiam ali, naquela região onde Jesus morou. Os fariseus professavam uma doutrina parecida com a do Cristo, parecida realmente com a do Evangelho. O problema é que eles não levavam a sério, eles não praticavam, né? E é por isso que Jesus toma eles muitas vezes como símbolo da hipocrisia, né? Daquela túmulos caiados, aquela coisa toda, né? Mas o que eles acreditavam, a maneira com que eles acreditavam, era muito parecido com o que Jesus pregava também. Então aqui fala, Jesus começa a história falando de um certo fariseu que tinha uma vida irrepreensível. E os fariseus normalmente eram pessoas assim, né? Se eu olhasse para eles, falava, não, eles não bebem, eles não têm vícios, eles eram pessoas assim. O problema era o coração, né? Eles não tinham o coração sensível normalmente para a dor do próximo. E é isso que Jesus queria chamar a atenção para eles, né? Tudo bem a pessoa ter uma vida irrepreensível, a gente vai ver que isso não é mal nenhum. Mas o problema é quando achamos que isso é suficiente. Embora seja necessário, isso é suficiente. E a gente, às vezes, deixa o nosso coração endurecido, não é? Então, aqui fala, né, que esse fariseu passava dias inteiros no templo, lá em Jerusalém, né, entre orações e jejuns incessantes. Então, ficava orando. E era muito comum, naquela época, eles fazerem jejum, né? Aqueles jejuns para se purificar, jejuava para purificação, né? Conhecia a lei como ninguém. Também eles eram muito, os fariseus eram muito conhecidos por estudarem muito a lei. O que é a lei? Não é a lei
civil, né? É a lei religiosa, né? Que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, que é a lei dos judeus, né? A Torá, né? Os mandamentos ali de Moisés, os profetas, aquela coisa toda, né? Então, conhecia a lei, né? Como ninguém, quer dizer, eles estudavam muito a lei, né? Desde Moisés aos últimos profetas, decoraram os mais importantes textos da revelação. Então, sabia de cor e salteado, né? Várias passagens inteiras que ele havia decorado, esse fariseu. Jesus não fala que isso é errado. Mas para que a gente decora isso? Para se mostrar superior ao outro? Né? Ou para utilizar na nossa própria transformação íntima? O conhecimento, para que nós utilizamos o conhecimento? Essa é a pergunta que a gente se faz. Né? Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam e reverentes. Então, ele tinha tanto respeito pela vida impecável que ele tinha, pela dedicação aos estudos, às orações, pelos jejuns, né? Por ser uma pessoa que ficasse dedicada à religião dessa forma. Ele tinha tanto respeito que, quando ele passava na rua, até as crianças, quando olhavam ele, se inclinavam, faziam uma reverência, né? Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Então, a vida dele era uma vida inquestionável, né? Perante tantos pecadores, tanta gente fazendo coisas erradas, ele não. Tinha aquela postura, aquela vida, vivia consagrado para a religião. Alimentava-se frugalmente, comia pouco. Vestia túnica sem mancha. A aparência sempre foi muito importante para os fariseus, né? Então, a túnica dele não tinha uma mancha. E abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Então, se ele achasse que alguém era impuro, ele nem conversava com a pessoa, para não se contaminar. Então, essa era a ideia de pureza de muita gente naquela época. Eu sou puro, eu não posso me contaminar tendo contato com as pessoas impuras. Então, essa é a ideia de pureza espiritual para muitos, e até para os fariseus e para muita gente naquela época. Né? Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Então, em uma cidade próxima de Jerusalém, Jesus conta que teve uma peste, uma doença, né, uma epidemia, e foi tão grave que um anjo, né, um mensageiro de Deus, desceu das alturas celestiais para socorrer os necessitados e doentes, em nome da divina providência. Mas como o anjo ia ajudar essas pessoas, né? Então ele fala aqui: necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, por meio das quais pudesse trabalhar apressado em benefício dos enfermos e sofredores. Então, um anjo desceu para inspirar alguém a fazer alguma coisa. E através dessa pessoa que ele ia agir. Então, ele não ia agir diretamente, ele precisava de alguém encarnado aqui para auxiliá-lo nessa tarefa. Então, lembrou-se de recorrer ao santo fariseu. Então, é tão conhecido que até nas regiões celestes, né, celestiais, o nome do fariseu era conhecido. Então, ele lembrou de buscar esse fariseu que tanto orava, tanto jejuava, tanta dedicação tinha à religião. Ele lembrou de ir atrás do fariseu para conseguir ajuda, para ver se ele colaborava com o anjo na tarefa de ajudar aqueles que estavam precisando, né, de auxílio nessa cidade próxima de Jerusalém. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste
por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Então, o fariseu estava tão mergulhado, tão dedicado, né, às tarefas de pureza, de se purificar através da oração, através do jejum, né, a própria roupa mantendo-se pura, limpa, que ele não sobrava tempo, espaço dentro dele para qualquer pensamento de socorro às vítimas. Ele não se preocupava com as pessoas que estavam sofrendo. A verdade é essa, né? Como cooperar com o emissário divino nesse setor? Se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície. Como cooperar com o emissário divino se evitava o menor contato com o mundo vulgar? Então, ele achava que o contato com as pessoas era com pecadores, impuros. Então, ele classificava essas pessoas, esse mundo, como vale da imundície. Então, ele se mantinha lá no templo, ia para casa, aquela coisa, mas nem se envolvia com outras pessoas, porque ele falava que era um vale de imundície, ele tinha que se purificar, ele tinha que se afastar dessas pessoas. Uma crença perigosa, né? O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. Então o anjo tentava influenciá-lo, buscava inspirar-lhe, né, piedade para com seus irmãos, mas ele não deixava, não tinha brecha, né, para se tornar sensível ao chamamento do anjo. E a peste, a epidemia estava correndo solta, né? Então ele precisava fazer alguma outra coisa. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Então ele foi atrás de outros que também estudavam a lei, se dedicavam à religião, né? Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Nenhuma se julgava habilitada a contribuir ali com aquela peste, com aquelas doenças, etc. Ninguém desejava arriscar-se. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Então, como ninguém desejava arriscar-se, ele encontrou um antigo criminoso que tinha a vontade de se regenerar. Então, no meio da multidão, ele descobriu um homem que tinha sido criminoso já, né? Mas que tinha o propósito íntimo de se regenerar. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Então, pelo pensamento, ele falou, né? Me segue, que eu preciso da sua ajuda, né? E o ladrão, que já tinha sido ladrão anteriormente, mas que agora queria se reformar, né? Queria se recuperar, não hesitou. Quando o anjo falou das doenças e tudo mais, ele na hora captou a mensagem e não pensou duas vezes. Certamente encontrou, né, percebeu que ali seria uma oportunidade de se regenerar, de mostrar a sua regeneração perante a si mesmo, né? Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora para a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Então, ele obedeceu ao impulso, né, à sugestão, e, sem demora, se entregou, né, à cooperação e ao socorro das vítimas da epidemia. Enterrou cadáveres insepultos. Né? Cadáver era tão grave a coisa, as pessoas estavam com tanto medo, que tinha pessoas que tinham morrido e estavam na rua, ou dentro de casa, ninguém tinha enterrado. Né? Então, ele enterrou cadáveres insepultos,
improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, improvisou remédios, né? Semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Então ele fez muito ali, né? Ele não perdeu a oportunidade. Ajudou as criancinhas, ajudou os enfermos, enterrou os cadáveres, né? Semeou bom ânimo, aliviou os aflitos, e com isso ele conquistou sólidas amizades no céu, nas regiões celestiais. E adiantou-se de maneira surpreendente no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. Uns admiravam, outros estavam desapontados, porque não era isso que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus elogiasse o fariseu, elogiasse a dedicação ao templo, e não é isso. O que Jesus importa, sempre mostrou, é a nossa dedicação à causa dele, a nossa dedicação ao sofrimento alheio, né? E porque ninguém interferisse, ninguém falou com Jesus, depois que ele contou esse caso, né? O Senhor comentou em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável. Então, ele não critica a virtude no sentido daquela pessoa que se dedica aos estudos, se dedica à pureza, a se afastar dos vícios. Isso não é errado. Então, a virtude é sempre grande e venerável. Mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Então, não deve se cristalizar, ficar isolado à maneira de uma joia, que é muito bonita, mas não tem utilidade alguma. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira, o serviço santificante que se inspira no amor, no desejo de ajudar, no desejo de colaborar com o próximo, de aliviar o sofrimento do próximo, né? O serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convite. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Então, as pessoas que se deixam levar pelo amor aos semelhantes e fazem algo para ajudá-los, eles conquistam a companhia dos anjos muito antes daqueles justos ociosos, quer dizer, aqueles que são puros, entre aspas, né, que não se contaminam com vício, mas, ao mesmo tempo, não se interessam pela dor ali. Então, a companhia dos anjos é para aqueles que realmente se importam com o sofrimento dos outros, né? Então, essa foi uma mensagem, né? Essa foi a história, o caso, né, contado pelo próprio Jesus, ali na casa de Simão Pedro, no culto do Evangelho, no lar, né, como eles faziam ali. E o Evangelho, no caso, era o próprio Cristo, né? Era ele mesmo, né? Através das suas histórias, dos seus comentários, dos seus ensinamentos. E as pessoas ali aprendiam, meditavam, iam assimilando aquela nova doutrina, que mostrava que não importa muito, né, os títulos, os sinais exteriores, nem mesmo o respeito dos outros, né? É que o fariseu era altamente respeitado, mas se nós queremos a companhia dos espíritos amigos, celestiais, dos espíritos mais evoluídos, né, nós precisamos também nos empenhar, como eles fazem, no serviço, no auxílio aos semelhantes. Então, essa é a mensagem que fica para a noite de hoje, que possamos ter um bom final de semana, possamos refletir, que possamos
manter a nossa, digamos assim, a nossa pureza espiritual, mas que nós possamos nos sensibilizar com a dor do próximo. Às vezes do próximo que vive junto a nós, né? Está ao nosso lado, ou está muito perto, né? Possamos nos sensibilizar, possamos ajudar, né? Essas pessoas que nós convivemos, não só os pobres, os doentes, mas os doentes da alma também, os necessitados, aqueles que estão às vezes perdidos, estão angustiados, né? Hoje em dia é tão comum isso. Hoje nós temos, além da miséria física, nós temos também, talvez em muito maior número, a miséria espiritual, né? O desespero, a depressão, então que nós possamos nos compadecer dessas pessoas e auxiliá-los, né? Ajudando a levantar o bom ânimo, a trabalhar, né? Pelo bem de todos. Muita paz a todos e que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar hoje e sempre.